Fenômenos inexplicáveis. Mistérios não solucionados. Contatos de primeiro grau. Curas misteriosas. Top 10 Segredos e Mistérios. Segredo de hoje. Mensagens inexplicáveis. Ainda existem muitos segredos da história humana que ainda não foram revelados. Embora alguns permaneçam sempre um mistério, podemos vir a entender outros com a ajuda de descobertas arqueológicas ou registros escritos deixados por civilizações antigas. Quais mensagens do passado ainda temos que decifrar? Aqui estão 10 das mensagens inexplicáveis mais fascinantes e misteriosas. Top 10 Deserto de Nazca. Na região desértica da costa do Pacífico, no norte do Peru, existem formas peculiares. Elas estão localizadas perto do complexo de templos de Kawati, o centro cerimonial da cultura Nazca, onde se estabeleceu nos primeiros 5 séculos depois de Cristo. O povo Nazca coloca suas oferendas dentro do mesmo centro cerimonial. Oferendas ao templo, oferendas ao centro cerimonial. Oferendas pela vida que desenvolveram, a vida religiosa, que desenvolveram dentro dessa cultura. Há animais, flores, árvores e formas geométricas. Os indígenas de Nazca esculpiram mais de 300 formas no solo entre 200 a.C. e 500 depois de Cristo. O quebra-cabeça aqui não é como as formas foram criadas, mas sua incrível precisão geométrica. A movimentação de grandes obstáculos para criá-las e o fato de que elas podem ser vistas de até 150 metros acima do solo. Julian Nott, um especialista em balões de ar quente, tem uma teoria de que as culturas antigas sabiam como construir balões de ar primitivos, permitindo-lhes ver de cima criações como esta. O propósito desses geoglifos é outro mistério. O especialista em mistério Eric von Däniken acredita que são marcadores de navegação deixados para naves espaciais. Ele afirma que muito antes de sua criação, os extraterrestres desembarcaram na área e os nativos passaram as lendas sobre eles de geração em geração. Outra hipótese afirma que eles são um calendário astronômico gigantesco, em que as linhas individuais apontam para posições significativas no céu. Porém, a maioria dos cientistas não acredita em nenhuma dessas teorias. Eles acreditam que as linhas marcavam locais com águas subterrâneas usadas para irrigação. Isso é demonstrado por uma espiral de pedra próximo ao chão. Eles também foram pensados para fazer parte de um sofisticado sistema de água. No entanto, ainda não temos provas concretas disso, e o propósito das linhas de Nazca ainda permanece um mistério. Top 9 Manuscrito de Voynich. Mas existe outra coleção de símbolos ainda mais intrigante do que as linhas de Nazca. Mesmo depois de décadas analisando o manuscrito de Voynich, ainda não temos ideia do que ele diz.
No início do século XX, os locais históricos na Europa eram destino popular para caçadores de tesouros e colecionadores de artefatos e antiguidades únicos. Em 1912, um desses caçadores, um colecionador polonês chamado Wilfried Michael Voynich, encontrou um estranho manuscrito em um convento italiano, escrito em um idioma desconhecido. Ele descobriu que o imperador austríaco Rudolf II havia comprado o texto do alquimista e ocultista inglês John Dee em 1585. Há mais de 100 anos, pesquisadores de todo o mundo são fascinados por este manuscrito. Nessas páginas, há representações de plantas, pinturas de ninfas tomando banho em banheiras conectadas com canos, símbolos astronômicos, esboços e mapas. Existem muitas teorias que tentam explicar esse estranho artefato. Um deles afirma que o manuscrito está escrito em enoquiano, a língua dos anjos. Outros acreditam que o texto foi criado no final da Idade Média na Ásia. E a teoria do pesquisador Arthur Tucker explora a possibilidade de o manuscrito estar escrito na língua náhuatl, que era usada pelos astecas na América Central. Segundo Tucker, desenhos de algumas plantas no manuscrito correspondem a espécies que cresciam nas Américas Central e do Sul naquela época. Mas até agora, não há evidências para provar ou refutar qualquer uma dessas teorias. Top 8. A Flor da Vida. A maioria das mensagens e símbolos são exclusivos de um lugar em particular. Mas há um símbolo que ocorre em todas as culturas, religiões e lugares. Esta é a Flor da Vida. Um símbolo esotérico encontrado em objetos antigos e sagrados, no simbolismo das catedrais góticas, nos vitrais dos locais de culto e nas raízes de muitos ensinamentos religiosos. O movimento da Nova Era apresentou a hipótese de que a Flor da Vida, que é feita de 13 círculos de igual tamanho que se cruzam, contém informações cruciais sobre a natureza do espaço e do tempo. O escritor Drunvalo Melquisedeque afirma que o símbolo retrata a criação do mundo e da própria vida, uma espécie de fórmula divina. A geometria sagrada diz que algumas formas têm um profundo significado espiritual e pode conter o significado da vida humana. Disse que uma pessoa que resolveu o mistério da Flor da Vida foi Leonardo da Vinci, que também a usou na criação do homem vitruviano. Indiscutivelmente, a mais famosa Flor da Vida está na cidade proibida de Pequim. Sob sua pata, o Fudog, um tradicional leão de pedra chinês, tem uma bola que representa o mundo. Mas qual é exatamente a ligação entre essa escultura, símbolo de proteção e guardiã do conhecimento, e a Flor da Vida? Talvez nunca saberemos. Top 7. Puma Punco. Nossa próxima mensagem misteriosa está nos Andes da América do Sul, perto da cidade boliviana de Tiwanaku. Este local guarda um dos maiores mistérios do continente. Estranhos blocos de pedra que parecem blocos de construção gigantes e espalhados. Seu tamanho e peso variam, mas eles têm uma coisa em comum: rochas esculpidas e geometricamente perfeita. Todos os blocos repousam sobre uma tábua de pedra de diorito, que pesa mais de 460 toneladas. Especialistas estão interessados nessas pedras há centenas de anos. Foram mencionados pela primeira vez no século XVI, por conquistadores de expedições consideradas perigosas. No entanto, apesar de séculos de estudo, ainda sabemos muito pouco. Por exemplo, não está claro quando essas pedras foram criadas. O pesquisador Arthur Poznański acredita que elas podem ter até 15 mil anos.
Alguns arqueólogos acreditam que os criadores desses artefatos foram os indígenas Aimarás. Mas como uma tribo primitiva poderia mover tantas pedras, algumas das quais pesavam dezenas de toneladas? Menções de Pumapunku também podem ser encontradas em antigas lendas dos povos indígenas. Dizem que os deuses construíram um templo em uma noite. Acreditam que esses deuses eram alienígenas e que era um edifício no qual eles se encontravam com humanos. Poderia Pumapunku ser a prova de que não estamos sozinhos no universo? Top 6. Pinturas de Leonardo da Vinci. Especialistas em mistérios consideram Leonardo da Vinci um mestre em esconder símbolos e mensagens em seu trabalho. De acordo com Dan Brown, Da Vinci era um membro da sociedade secreta do Priorado de Sião. Outros pesquisadores também estão confiantes que suas pinturas estão cheias de símbolos ocultos, alusões e previsões. Talvez a obra mais famosa de Leonardo nesse sentido seja A Última Ceia. Ao investigá-la, alguns pesquisadores foram atraídos para a figura à direita de Jesus, que tem características distintamente femininas. Muitos especialistas em mistério, portanto, acreditam que não é o apóstolo João, como afirma a igreja, mas de fato Maria Madalena, que os membros do Priorado de Sião acreditavam ser a esposa de Cristo. Além disso, Leonardo teve o cuidado de destacar o número 3. Há 3 janelas ao fundo e 3 grupos de 3 apóstolos. Ele estava simplesmente enfatizando a Santíssima Trindade cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou ele estava se referindo a outra coisa? A especulação em torno da imagem não termina aqui. Disse também que a pintura esconde uma profecia sombria sobre o fim do mundo. Uma pintura igualmente famosa de Leonardo é a Mona Lisa. Há alguns anos, um pesquisador afirmou que as letras S e L estão escondidas em seus olhos e o número 72 está representado ao fundo. O significado desta descoberta ainda é debatido. Uma teoria diz que as letras podem ser uma pista para a verdadeira identidade da Mona Lisa. E o número 72 é um símbolo místico da Cabala e do cristianismo. Existem muitas outras hipóteses sobre a Mona Lisa. Uma delas diz que é, na verdade, um autorretrato criptografado do próprio Leonardo. E assim foram feitas inúmeras investigações. O sorriso enigmático, a paisagem ao fundo, a posição de suas mãos. Alguém até disse, não, ela não é mulher, é travesti, é o próprio Leonardo da Vinci. E também sobrepuseram o rosto de Leonardo ao da Gioconda, para provar que é a mesma cara, e eles não conseguiram provar, eles não tiveram sucesso. Também não está claro se Leonardo criou várias versões desta pintura ou não. Uma delas foi apresentada em 2012 em Zurique, enquanto outra foi encontrada na Galeria Dulwich Picture de Londres. O que se pode dizer com certeza é que o trabalho de Leonardo é incrivelmente complexo. Tem uma coisa especial aqui pra você, Mike. Uma bicicavalo? A jaqueta do Fred Mercury. Os chifres são de verdade. Só os mais estranhos, bizarros e chocantes. Um ventilador repelente. De pelo de cavalo? E tem essas luvas. Um Henderson. Essa moto é sensacional. É carro atrás de carro, caminhão atrás de caminhão, trailer atrás de trailer. Eu quero reviver alguns momentos da minha infância, por isso eu guardo tudo isso. Todo mundo quer manter aquela inocência da infância aqui dentro de nós. Caçadores de Relíquias. Amanhã, às 8h20 da noite, no History Channel. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping. São apartamentos de 160 metros e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno, tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani.
Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. A Ultrafarma foi a primeira farmácia a acreditar nos medicamentos genéricos no Brasil. E foi a primeira vez que os brasileiros puderam comprar remédios realmente baratos. Agora a Ultrafarma criou a Semana do Medicamento Genérico. E desta vez, os genéricos estão mais baratos ainda. Acesse ultrafarma.com e comprove. Semana do Medicamento Genérico na Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Na Finlândia, acompanhamos a chegada do Papai Noel através de fantásticas auroras boreais. Na Suécia, nós cruzamos o Círculo Polar Ártico investigando a crise climática. Me acompanhe nesta viagem gelada pelos países nórdicos na Europa, em busca do calor da espiritualidade. Top 5. Múmias. Múmias antigas foram encontradas em quase todos os continentes. São um elo entre o passado e o presente e nos dão ideias sobre culturas antigas e seus povos. Apesar de toda a nossa ciência e tecnologia modernas, as múmias permanecem envoltas em mistério. A pesquisa moderna sobre múmias começou no século XIX e milhares de múmias já foram descobertas. Graças à tecnologia moderna, podemos não apenas preservá-las melhor, mas também determinar como eram as pessoas mumificadas e como elas viviam. Na verdade, os egípcios acreditavam que toda vez que a gente lembra da pessoa e fala o nome da pessoa, ela continua viva. Então, de uma certa forma, a gente está fazendo o próprio desejo dos antigos egípcios, né? Estamos fazendo eles retornarem à vida, voltando a ler os nomes, descobrindo um pouco da vida deles, a condição de saúde deles. Mas muitas informações sobre múmias permanecem desconhecidas. Por exemplo, o Homem de Gelo Ötzi, que foi descoberto em 1991 nas montanhas da fronteira entre Itália e Áustria. Até hoje, não sabemos como ele morreu ou quem ele era. Questões semelhantes foram levantadas no caso da múmia encontrada em 1993, na planície siberiana de Yukok. Os restos da princesa de Altai, como ela é conhecida, fascinam as pessoas até hoje, principalmente devido às suas tatuagens elaboradas, que consideram ser uma mensagem ou um símbolo de seu status. Em alguns casos, descobrir múmias antigas pode ser perigoso, como é o caso das múmias egípcias. Acredita-se que as câmaras funerárias que as mantêm foram seladas com feitiços usados para amaldiçoar quem tentasse abri-las. Algumas pessoas acreditam que quando a múmia do faraó egípcio Tutancâmon foi escavada, uma dessas maldições foi liberada. No entanto, não precisamos mergulhar tão fundo na história para aprender sobre o passado. Uma das múmias mais famosas, o corpo do conhecido revolucionário comunista Vladimir Lenin, é a prova disso. Top 4. Pinturas rupestres. Nosso conhecimento científico avançado nos faria acreditar que sabemos praticamente tudo sobre o homem primitivo. Mas quando olhamos para o que nossos ancestrais deixaram para trás, fica claro que ainda há muitas coisas que não entendemos. Por exemplo, por que os ancestrais criavam pinturas rupestres? Provavelmente, as pinturas rupestres mais famosas estão localizadas nas cavernas de Lascaux, na França. Nessas cavernas profundas, existem 150 pinturas e cerca de 15 mil gravuras. Alguns pesquisadores estão convencidos que as pinturas confirmam um contato entre humanos pré-históricos e extraterrestres.
Eles retratam criaturas com estrelas em vez de olhos. E acima da pintura de um touro, há uma ilustração da constelação de Pleiades, que, segundo muitos mitos, é um lugar de onde os seres do espaço desceram à Terra nos tempos antigos. Outros sítios arqueológicos levantam questões semelhantes. Temos o exemplo da caverna Creswell Crags, no Reino Unido, onde antigos caçadores deixaram suas pinturas há mais de 13 mil anos. Ou a caverna brasileira da Pedra Pintada. No entanto, é a caverna de Chauvet, na França, que levanta mais questões. Os cientistas descobriram que as pinturas desta caverna têm cerca de 35 mil anos, muito mais antigas do que qualquer outra nas proximidades. Algumas das pinturas são muito estranhas, incluindo representações de híbridos humano-animal, impressões de mãos faltando dedos e criaturas bizarras e desconhecidas. É possível que essas descobertas apoiem a teoria de que nossos ancestrais se comunicaram com uma raça extraterrestre? Top 3. Crânios de cristal. Crânios de cristal são considerados os trabalhos mais incríveis que os humanos já criaram com suas próprias mãos. Eles fascinam especialistas e o público em geral há mais de 120 anos. E ainda não conseguimos descobrir quem os criou. Originalmente, diziam-se que os crânios vieram do México e eram antigos crânios de Aztec. E na década de 1860, começaram a vendê-los para colecionadores europeus. Existem muitos crânios de cristal ao redor do mundo, mas apenas 4 são tão precisos que acredita-se que têm origens antigas. O primeiro foi comprado pelo Museu Britânico em 1881. O segundo está em Paris e o terceiro está no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos. Mas o crânio mais famoso é o que Mitchell Edges, viajante aventureiro, encontrou na década de 1930 no estado centro-americano de Belize. Ele acreditava que o crânio tinha 3.600 anos e que era usado em rituais pelos sacerdotes maias. Especialistas em mistério apontam para uma lenda sobre os crânios, segundo a qual eles foram feitos por membros de uma civilização antiga e depois adquiridos pelos povos indígenas das Américas. Eles dizem que são 12 crânios no total, e reuni-los seria impedir a destruição iminente do mundo. Tribos indígenas atribuem propriedades mágicas aos crânios. Dizem que eles possuem uma energia poderosa que pode curar, bem como matar. Ainda existem 8 crânios de cristal a serem descobertos. E se sim, o que acontecerá quando forem encontrados? Bom, eu nunca tive nenhum problema de saúde. Isso foi um grande choque para mim. Meu propósito na vida é transmitir um legado de liberdade. Ela não é mais uma criança. Ela é uma parceira de caça. Ter terras próprias é um sonho que se torna realidade, mas ainda há muito trabalho a fazer. Homens da Montanha. Episódios inéditos. Quinta, às 7h25 da noite, no History Channel. Você já imaginou conhecer a Terra Santa e visitar os lugares onde Jesus nasceu e viveu? Agora você pode. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira, com o selo Ultra Premium. Assim você concorre a viagens para a Terra Santa, com direito a acompanhante e também a iPhones 14. Ultra Premium, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. Nos jardins, em plena Alameda Itu, a Zabo apresenta um novo marco em arquitetura, design e valorização. Symmetry. É o alto padrão Zabo em equilíbrio perfeito com o seu espaço, seu estilo
e seu tempo. Visite o apartamento Conceito na Rua Augusta 2183 e viva no melhor 2 dormitórios dos Jardins. Porque você merece o melhor. Você merece um Zabo. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança de sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa de sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais 1 minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigado. Huascarán, a última montanha da expedição, é também a maior e mais temida do Peru. Para subir seus 6.768 metros de altitude, é preciso dominar a técnica de escalada em gelo e neve. O topo da montanha é considerado o segundo ponto da superfície do planeta mais distante do centro da Terra. O ponto mais alto do Peru. É um encerramento grandioso para uma jornada épica e você acompanha todos os detalhes em Ande Extremo. No History Channel. Bem-vindos a um lugar onde o mistério está por todos os lados. Existe vida inteligente por trás do que vemos. Aqueles que se aventurarem a entrar terão a possibilidade de entender tudo. É um fantasma da Segunda Guerra Mundial vagando por essas ruas? Temos algo aqui que você vai querer ver. Mistérios Revelados. Sábado. No History Channel. Top 2. Sacsayhuaman. A gigantesca cidade de Sacsayhuaman, perto da cidade peruana de Cusco, é considerada uma mensagem da resiliência e da eternidade do Império Inca. Segundo os historiadores, foram os incas que edificaram essa construção monumental, composto por enormes blocos de pedra trabalhados com precisão e perfeitamente interligados. A idade exata da construção ainda não foi determinada, mas a maioria dos especialistas concorda que a parte superior da parede megalítica foi criada há cerca de 1000 anos. Ninguém conseguiu determinar quando a parte inferior foi construída. As fundações de toda a construção, que na verdade é um templo religioso, foram, segundo o mito, construídas por ancestrais dos incas liderados pelo poderoso deus Viracocha, que desceu dos céus e infundiu a estrutura com uma poderosa energia que deu aos guerreiros força, coragem e poder para vencer seus inimigos. Quando o escritor Alan Landsburg colocou uma bússola em uma cavidade na parede, a agulha começou a girar, implicando uma força magnética especial dentro da montanha. Ainda hoje, é incerto como os povos primitivos conseguiram construir uma gigantesca muralha de pedras que pesam 200 toneladas cada e colocá-las juntas de modo que nem mesmo uma folha de papel passe entre elas. Que segredos esse muro guarda? E nós os entenderemos um dia? Top 1. Exército de Terracota. Nossas mensagens inexplicáveis mais fascinantes estão escondidas no famoso Exército de Terracota. Esta coleção de esculturas representando soldados chineses é conhecida como a 8ª maravilha do mundo. Mas de onde veio esse famoso Exército de Terracota? E o que ele está aguardando? A história de sua descoberta começa em 1974, perto de uma pequena aldeia na China,
Um grupo de moradores locais estava cavando um poço quando encontrou fragmentos estranhos no solo. Eles logo perceberam que havia um pedaço precioso da história bem debaixo de seus pés. E os arqueólogos que foram chamados ao local ficaram maravilhados com as riquezas que encontraram. Depois que as primeiras estátuas de terracota foram descobertas, começou a especulação sobre seu propósito. A maioria dos pesquisadores concorda que as estátuas de terracota serviram como uma demonstração de tremenda força da China. Sua colocação em frente ao túmulo de um imperador chinês, que provavelmente reinou no século III a.C., indica que eles também eram protetores, assustando potenciais ladrões de túmulos. Mais de 7.000 figuras foram criadas pelo primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, para protegê-lo na vida após a morte. E ele foi um dos homens mais importantes da história da humanidade e criou o país hoje conhecido como China. Qualquer um que tenha visto os guerreiros com seus próprios olhos concordaria que eles impõem muito respeito. São 8.000 estátuas individuais, variando de 170 a 200 centímetros de altura. E todas são diferentes, desde suas expressões faciais até suas armaduras. Este antigo exército e o mausoléu permanecem um mistério. As técnicas utilizadas na construção foram nada menos do que notáveis para a época. Segundo algumas estimativas, 700.000 pessoas tiveram que trabalhar 40 anos para construí-las. É por isso que muitos especialistas concordam que o exército de terracota e o mausoléu são a prova de que as culturas antigas possuíam conhecimento e tecnologia muito mais avançados do que pensávamos anteriormente. Top 10. Segredos e mistérios. Mensagens inexplicáveis. Todos os dias há novas revelações sobre nossos ancestrais. Mas e as mensagens que eles deixaram para trás? Essas mensagens existem há séculos. E, no entanto, não estamos mais perto de entendê-las agora do que estávamos quando as descobrimos. Será que algum dia serão decifradas? Dublagem realizada por Central Enter México.